A vida pode ser, sim, mais leve. Depende de cada um de nós. Que felicidade estar aqui com você. Você já teve a impressão, ou conhece alguém que te fala ter a impressão de que todo mundo vai e ela fica? Tudo acontece na vida de todos e nada acontece na vida dessa pessoa? Você é ou conhece alguém assim? Aquela impressão de que está todo mundo vivendo, todo mundo curtindo, todo mundo evoluindo, e aquela pessoa parece estar estagnada, porque talvez aquela pessoa tenha um timing, um tempo diferenciado. Vamos entender essa questão? Eu acho que essa questão vai nos trazer clareza para a nossa vida e até tirar uma angústia que nem sempre é devida. Tem uma música do Renato Russo que ele fala assim: temos nosso próprio tempo. Bom, eu já preciso te falar que é verdade. Nós temos nosso próprio tempo. Nós temos o nosso próprio tempo. Você tem o seu próprio tempo. Eu tenho o meu próprio tempo. E está tudo certo. O grande problema é quando nós tentamos medir a nossa estrutura, a nossa percepção com a régua do outro. Aquela régua do outro não é nossa, é dele. Tem uma frase que diz que não é todo mundo que vai entender o seu caminho. Mas tudo bem, o caminho não é deles, é o seu. Quem tem que entender é você. Mas o problema é que às vezes a gente não entende o nosso próprio caminho. E como disse, nós tentamos medir a nossa vida pela régua do outro. E essa conta não fecha. E além da conta não fechar, essa fatura chega. Porque bate uma angústia terrível. Bate um desconforto gigantesco. Por isso que eu iniciei esse bate-papo te perguntando: você conhece alguém que tem essa angústia, que acha que todo mundo está caminhando e ela não? Se essa pessoa não é você, isso é muito comum hoje em dia. Nós temos que entender que sim, nós temos o nosso próprio tempo. Mesmo aqui na terceira dimensão, nós temos Por que a terceira dimensão? Porque tudo aqui no planeta é largura, altura e comprimento. Por isso que é a terceira dimensão. Então, tudo aqui tem uma esfera de entendimento. O tempo nessa esfera da dimensão, nessa esfera do entendimento, ele é relativo, como diz Einstein na sua teoria geral da relatividade. Por que o tempo é relativo? Por que o tempo é relativo? Inclusive o próprio Einstein, ele falava assim: o que é, por exemplo, né, só para nossa reflexão, 1 minuto para quem está conversando com alguém que ama muito? 1 minuto passa rápido, 1 minuto parece segundos, centésimos. Mas o mesmo minuto que para uma pessoa parece ser segundos, centésimos, milésimos, talvez aquele mesmo minuto, para aquela mesma pessoa, se ela estiver sentado no formigueiro ou com a mão na frigideira quente, o mesmo minuto parece horas. Olha que coisa curiosa. No mesmo nível de entendimento, numa mesma esfera da existência, o minuto tem percepções diferentes. Para quem está fazendo alguma coisa que ama muito e para quem está fazendo uma coisa extremamente desagradável. Percebe? Então, são percepções diferentes. No caso, por exemplo, da tartaruga. A tartaruga vê você como se você fosse o Papaléguas. Lembra daquele desenho, Papaléguas? Que era rapidão, vai e volta. Então, a tartaruga, ela vê você como se fosse um Papaléguas. Mas a mosca vê você como se você fosse uma tartaruga. Olha que coisa curiosa. Por quê? A tartaruga, ela te vê de uma forma lenta. A percepção da tartaruga é uma forma lenta. Por isso que nós parecemos ser tão ágeis perante as tartarugas. E por isso que as tartarugas são lentas. Já viu a tartaruga comendo? Então, a mosca é diferente. A mosca olha pra gente, quando você vai dar um tapão na mosca, ela vê você em câmera lenta. Por isso que nosso tapa não bate na mosca. Ou pouco, às vezes, acontece isso. Porque ela tem uma capacidade de reação muito maior do que a nossa. Aonde eu estou querendo chegar com tudo isso? Que, como disse, nesse mesmo nível de entendimento, temos percepções de realidade diferentes. E você também é assim, porque todos nós somos assim. Então, vamos fazer um acordo? A partir de hoje, vamos parar de ficar achando que todo mundo está indo e só você está ficando. Vamos agradecer o que nós temos. Veja só. Agradecer o que nós temos não significa se conformar com o que a gente tem. Uma coisa é aceitação, outra coisa é conformismo.
Vamos aceitar a nossa realidade, mas não vamos nos conformar com ela. São coisas diferentes. Vamos entender que cada um está seguindo o seu caminho. Cada um. Uns gostam de folhinha, como é o caso das formigas. As outras gostam de docinho, mel. No caso das abelhas, está tudo certo. Está tudo certo. O problema é que se as abelhas tentassem pegar as folhas e se as formigas tentassem pegar o mel, às vezes acontece, mas não se sustenta. Temos que entender de que plumagem nós somos. Quais são as nossas capacidades, quais são as nossas habilidades. Por isso que Sócrates falava sobre o autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e todo o universo. Conhecer a ti mesmo, conhecer a si próprio, é o nosso grande X da questão. Por outro lado, a nossa maior vitória é vencer a nós mesmos. E o nosso maior sucesso é ser feliz. Ser feliz com o que nós temos. Lembra que ainda há pouquinho nós falamos? Não é o caso de você se conformar com o que você tem. Se você mora, por exemplo, num lugar que você não gosta de morar. Se você tem um emprego, por exemplo, que você não está bem com esse emprego. Uma coisa é fato. O fato de você não gostar, de você não estar bem, não significa que vai mudar nada de imediato. Mas quando você aceita a sua realidade, quando nós aceitamos a nossa realidade, muitas coisas mudam. E a vida passa a ter um outro brilho. Passa a ter uma outra cor, porque quando você aceita, você destrava as rodas das mudanças. Você abre a porta das possibilidades. Você destrava a sua própria psique para o novo surgir. Resistir é como, por exemplo, ficar na praia parado no meio das ondas. Não vai ser legal. Você vai tomar um caixotão lá e vai cair, vai beber água pra caramba. Mas quando você se integra e se entrega ao todo, você entra nas ondas, a onda vem, você dá um pulinho, e aí a onda vem, você se balança, e a outra onda vem, você entra na onda, baixa e entra no fluxo, se balança junto com as águas. E aí daqui a pouco você saiu daquela arrebentação e aquelas ondas não batem mais em você, não te joga mais para fora, porque você não é mais um corpo estranho. Você passou a fazer parte das ondas. E cada vez mais que você passa a fazer parte das ondas, daqui a pouco você faz parte do oceano. E você saiu daquela parte da arrebentação e passou a fazer parte do oceano. Então agora você é oceano. Os problemas também são assim. A vida é assim. Quem sabe, a partir de hoje, não começa uma nova realidade para a vida, uma nova percepção da vida. Olha, eu acho que vai ser interessante, não vai? Vamos juntos? Vamos trocar ideias e pensar juntos para que a gente possa crescer. Eu acho que é um convite maravilhoso para todos nós. Vamos nos melhorar? Vamos nessa. Mas voltando para cá. E o nosso próprio tempo? E eu te pergunto, qual é o teu próprio tempo? Imagina se você tentasse transformar uma tartaruga num papaléguas. Lembra do desenho? Então, imagina se você pegasse o papaléguas e tentasse transformar ele numa tartaruga. Imagina se você julgasse um peixe, como diz o querido Einstein. Essa é uma sacada de Einstein. Se você julgasse um peixe pela capacidade dele de subir em árvore ou de voar, e se você julgasse um pássaro pela capacidade dele de nadar? Olha, cada um tem que saber quais são suas capacidades, suas habilidades, e aí fica tudo certo. Para que a gente possa viver com o maior conformismo. Conformismo não no sentido de se conformar, mas no conformismo na questão da conformidade, separando o joio do trigo, entendendo quais são nossas qualidades, nossos pontos a melhorar, nossas, digamos assim, nossas habilidades, que aí a vida passa a ficar mais fluídica, porque você não vai nadar contra a correnteza, não vai remar contra a maré, não vai correr contra o tempo, que é uma grande bobagem de todos nós. É muito comum você ver no dia a dia alguém falar que está correndo contra o tempo. Mas me permita te perguntar, você acha que alguém vence o tempo? Não. Não vence. Tem até uma frase que eu gosto muito.
fala que é um provérbio, não sei se é, enfim, chinês, enfim, que diz que o tempo é o mestre de todos os mestres, só que, felizmente ou infelizmente, ele sempre acaba matando todos os seus discípulos. O tempo, ele constrói e destrói, ele é o mestre de todos os mestres realmente. Mas o Divino Pai é tão maravilhoso, tão bondoso, que tudo bem, ele deixou o tempo criar e ao mesmo tempo destruir o nosso corpo. Mas o tempo não mata e não interfere no espírito. Pelo contrário, quanto mais o tempo passa, mais o nosso espírito evolui. Pelo menos temos essa possibilidade. Depende também da nossa colaboração. Mas, melhor, essa velocidade de melhoria depende muito do nosso tempo de colaboração. Podemos atrapalhar, atrasar, mas não podemos retroceder. Mas nós podemos colaborar com essas transformações. E, por sinal, é um convite que eu faço para você. Vamos nos melhorar. Vamos entender e nos respeitar que nós temos o nosso próprio tempo. Vamos nessa. Eu acho que essa consciência, ela traz luz para o nosso caminho, clareza para as nossas ideias e paz para o nosso coração. Nós temos nosso próprio tempo para viver, para estudar, para dormir, para acordar, para nos relacionarmos. Temos nosso próprio tempo para despertar para a vida. Claro que se nós colocarmos um pouco mais de consciência, esse tempo vai ser otimizado, porque, por sinal, é outra coisa importantíssima que, inclusive, você pode fazer por você. Porque, como diz Emmanuel, a hora do trabalho é preciosa. O chão para semear, a ignorância para instruir e o bem para se fazer. São apelos que o céu nos envia ao tempo todo. André Luiz nos dizia aquela frase que inclusive já falamos mais de uma vez aqui, mas não posso deixar de repetir, que o momento pede. Que André Luiz nos dizia que toda inércia é um desserviço à obra divina, ao mundo a ser transformado. O nosso papel é deixá-lo melhor do que nós encontramos. Mas para transformar esse mundo, começamos com as grandes mudanças. De fora para dentro? Não. Não é de fora para dentro, mas de dentro para fora. Vamos nos melhorar? Vamos acender a luz da nossa consciência e clarear o nosso caminho. E naturalmente, quando você acende uma lanterna, uma lâmpada, uma lamparina, uma luz, você é o primeiro beneficiado, mas não é o único. A luz que se acende ilumina todo o ambiente. E que esse ambiente seja iluminado e que nós possamos ser os autores ou patrocinadores dessa luz. E naturalmente seremos os primeiros beneficiados. Vamos pensar nisso juntos? Vamos lá. Olha só, eu caminhando aqui para o encerramento, eu quero te dizer com toda tranquilidade. Você, eu, todos nós temos nosso próprio tempo. Que nós possamos entender, aceitar, acolher e respeitar essa realidade, sem criticar quem quer que seja e ao mesmo tempo sem autopunição, entendendo e respeitando que você está no seu fluxo, não está melhor nem pior, você está onde deveria estar, fazendo o que deveria. O máximo que nós podemos fazer, que nós podemos e nós devemos fazer é colaborar com esse fluxo, porque como dissemos, a hora é preciosa, o trabalho é precioso, que nós possamos juntos evoluir, crescer, prosperar, expandir, amar e seguir fazendo bem. Eu te desejo paz e bem, paz e luz, paz, muita, muita, muita paz. Eu sou Hugo Richard e olha, nós vamos nos encontrar aqui em breve. Assim eu desejo. Até logo. Tchau, tchau.